Bom dia! Hoje eu vou postar somente a correção da atividade que foi passada anteriormente sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então, se você não entendeu, não conseguiu fazer ou ficou com dúvida em alguma questão, vamos fazer a correção e aí você resolve e pode me enviar novamente ou me enviar a tarefa, tá? Por completo. A questão número 1 pede para ser encontrado o valor das incógnitas nesses triângulos. Então, a gente estudou que cada triângulo desse nós conseguimos enxergar 3 triângulos. O triângulo maior, que é esse grande, o triângulo médio e o triângulo pequeno. Então, nós vamos relacionar aquilo que for mais conveniente, por isso que fala relações métricas. Aqui, o conveniente é a gente relacionar o triângulo pequeno com o triângulo maior. Então, vamos lá. Aqui eu tenho cateto, cateto. Então, vamos 12 sobre 6. Cateto maior sobre o cateto menor. E aqui, cateto maior sobre o cateto menor no triângulo pequeno, 6 sobre n. Feito, o que nós vamos fazer? Multiplicar os meios pelos extremos, multiplicar cruzado, como a gente fala. 12 vezes n, 12n. 6 vezes 6, 36. Esse 12 aqui está multiplicando n. O número que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, n vai ser 36 dividido por 12. Qual o valor de n? N é igual a 3. 36 dividido por 12 é 3. Então, o valor da incógnita, que é esse n aqui nessa questão, é 3. Letra B. O que é conveniente para a gente relacionar aqui nesses triângulos? Eu tenho uma medida do triângulo pequeno, tenho 2 medidas, e tenho no triângulo grande também 2 medidas. Então, eu vou relacionar o triângulo pequeno com o triângulo grande, tá? Então, vamos lá. Cateto sobre a hipotenusa. Hipotenusa por quê? Se eu completar com um ângulo de 90 graus, no lado oposto ao ângulo sempre é a hipotenusa. Então, vamos lá. Cateto sobre a hipotenusa. Se você quiser pôr o inverso, pode. Se quisesse colocar hipotenusa sobre cateto, só que do outro lado você vai ter que pôr hipotenusa sobre o cateto, tá? Não tem problema, só tem que seguir a mesma ordem, tá? Cateto sobre a hipotenusa, 3 sobre C. Qual é o cateto do grande? Esse aqui, ó. C. E qual é a hipotenusa? O ângulo de 90 tá aqui. O lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Então, é o 9 mais 3, que é 12. Multiplicando cruzado, C vezes C, C ao quadrado. 3 vezes 12, 36. Então, ó, toda vez que o número está ao quadrado, eu posso passar ele em forma de raiz. Então, C é igual a raiz quadrada de 36. Qual a raiz quadrada de 36? C igual a 6, certo? Partindo para a número 2. A número 2 fala para você achar as medidas que se pede. Então, a medida do lado M. Para achar a medida do lado M, nós precisamos usar esse triângulozinho aqui pequeno, triângulo retângulo pequeno. Aqui eu tenho a medida dos catetos e a hipotenusa. Então, eu vou usar simplesmente o teorema de Pitágoras, que já foi apresentado aqui, tá? Então, ó, hipotenusa ao quadrado, que é minha letra M, M ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Resolvendo esse lado aqui da direita. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4, 13. M é igual, tá em forma de quadrado, a gente passa a raiz.
m é igual a raiz de 13. Tem algum problema esse resultado ficar assim? Problema nenhum, tá? O resultado não precisa ser exato, não precisa ser um número natural, pode ser um número racional, ok? Resolvida a letra A. Letra B, pede a medida do lado N. Medida do lado N, nós já podemos usar esse outro triângulo retângulo aqui, porque eu tenho a medida dos catetos, só falta a hipotenusa, é só nós fazermos o mesmo esquema que foi feito na letra A, tá? Então, vamos resolver a letra B. Vou resolver aqui porque o espaço está curto, tá? Vamos lá. N ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, n ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9. 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 6. N ao quadrado é igual a 9 mais 36, 45. Tá ao quadrado, passamos na forma de raiz. N é igual a raiz de 45. Se quiser fatorar essa raiz para ela ficar menor, pode, tá? Como que fatora? 45 por 5. 45 dividido por 5, 9 por 3 e assim por diante. Mas eu vou deixar dessa forma porque eu não vou precisar desse valor fatorado, tá? Certo, letra B. Vamos partir para a letra C. Letra C pede a medida do lado P. O lado P está nesse triângulo aqui, ó, nesse terceiro triângulo. O cateto N e o cateto M eu tenho, porque eu já encontrei eles na letra A e letra B. Então, só falta para mim a hipotenusa, que é o P, certo? Então, vamos lá fazer a letra C. Hipotenusa ao quadrado, que é P ao quadrado, é igual a M ao quadrado, que é a raiz de 13, raiz de 13 ao quadrado, mais a raiz de 45 ao quadrado, que é o N. Eu estou usando esses dois lados aqui, ó, M e N, mais a raiz de 45 ao quadrado. Então, P ao quadrado vai ser igual a... Quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso simplificar e vai ficar só um número. A mesma coisa acontece se fosse uma raiz cúbica elevada ao cubo. Eu posso simplesmente simplificar, tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui, a propriedade de potência. Qualquer dúvida pode pesquisar a propriedade de potência. O que ficou lá para mim? Ficou 13 mais 45. Então, P ao quadrado é igual a 13 mais 45, 58. Tá ao quadrado, eu passo na forma de raiz, raiz de 58. Dá também para fatorar, só que eu vou deixar dessa forma sem problemas. Então, nós achamos o valor das incógnitas M, N e P. Todas são números racionais na forma de raiz, tá? Raiz de 13, raiz de 45 e raiz de 58. Letra D. O perímetro do trapézio ABCD. Aqui nós temos o trapézio, ele tem 4 lados, é um quadrilátero, e ele tem o nome ABCD. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, ele quer que você some este lado, mais esse, mais esse, mais esse, só por fora. Perímetro não usamos a parte de dentro. A parte de dentro é área. Nós estamos falando de perímetro, tá? Então, vamos lá, letra D. Somando esse lado aqui, ó, AB, é 3 mais 3. Então, é 6. Mais esse lado aqui mede 6. Esse lado aqui mede P, mas qual é o valor de P? Raiz de 58.
E esse ladinho aqui mede 2. Vamos somar aqui os números naturais. 6 mais 6, 12. 12 mais 2, 14. Mais a raiz de 58, tá? A raiz de 58, se formos calcular, ela dá aproximadamente 7,6. Então, vamos colocar 14 mais 7,6. Como você sabe, professora? O número natural menor que 58, que tem raiz quadrada exata, é 7. E depois do 58 é o 64, que é 8, né? Raiz quadrada de 64. Então, eu sei que essa raiz aqui, ela vai estar entre 7 e 8. Então, você pode ir tentando fazer 7,1 vezes 7,1. Qual que vai dar mais próximo, tá? Então, aqui o que deu foi 7,6 mais próximo de 58. Continuando. 14 mais 7,6, 21,6. Então, o perímetro desse trapézio é aproximadamente 21,6. Por que aproximado? Porque essa raiz aqui, ela não é exata, tá? Ela é quebrada, então, o resultado vai ser aproximado, ok? Número 3. Número 3 é trabalhando relação métrica novamente, porque na número 2 nós usamos somente teorema de Pitágoras, não usamos relações de altura no triângulo, somente o teorema. Na número 3 nós vamos voltar, igual na número 1, a relacionar os triângulos que forem melhor para a gente calcular. Então, vamos lá. Aqui, eu vou relacionar esse triângulo menor com o triângulo grande, porque é o que tem duas medidas. O triângulo pequeno tem cateto e hipotenusa. E o triângulozão grande também tem cateto e hipotenusa. Então, vamos lá. Hipotenusa sobre cateto, y sobre 16, é igual